Quero cumprimentar você que nos assiste em casa também. Nos assiste aí pelo canal do YouTube, pelo Facebook, pela rádio Melodia FM. Vamos orar. Pai, nós queremos te dar graças por essa manhã, por mais esse domingo, por mais esse dia. Te louvamos, ó Pai, pelo privilégio, pela oportunidade de estarmos em Tua presença. Recebe, Senhor, a nossa adoração e fala ao nosso coração, pois queremos nessa manhã ouvir a Tua voz. Sabemos, Pai, que a Tua palavra, ela não volta vazia, antes ela faz o que apraz o Teu coração. Que a Tua vontade soberana, Pai, se manifeste sobre nossas vidas, sobre nossa casa, sobre nossa família, sobre o nosso coração e nossa mente nessa manhã. Nós te pedimos humildemente em nome de Jesus. Amém. Amados, abre sua Bíblia, Tiago, capítulo 5. Você que nos ouve pela rádio Melodia FM, pelo canal do YouTube, pelas redes sociais, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a igreja que nos acompanha em Paula Cândida, em Ervalha, Ubá, Ponte Nova, tantas outras cidades que estão aqui conosco, conectados, sendo abençoados também nesta manhã. O título da mensagem de hoje é os 4 pecados que impedem o fluir dos recursos divinos em sua vida. Tiago, capítulo 5, verso 16 diz assim: confessai vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que possais ser curados. A oração eficaz e fervorosa de um homem justo vale muito. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e ele orou fervorosamente, pedindo que não chovesse, e não choveu sobre a terra por um espaço de 3 anos e 6 meses. E ele orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Amém? Poder assentar. Amados e amadas, nós sabemos que quando temos um encontro com Jesus, quando o Senhor nos encontra, nós passamos a ser templo do Espírito Santo de Deus. O próprio Deus habita em nós através do Teu Santo Espírito. E essa palavra, ela é fiel e verdadeira, porque lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 16, afirma a palavra do Senhor: não sabeis vós que sois o templo do Deus vivo e que o Espírito de Deus habita em vós? Agora, se o Espírito Santo de Deus habita em nós, nós somos templo do Espírito Santo, por que muitas vezes as coisas não acontecem em nossa vida? Como aconteceu na vida do profeta Elias, como aconteceu na vida dos apóstolos, de grandes homens e mulheres de Deus no passado. Por que muitas vezes nós, mesmo sendo o templo do Espírito Santo de Deus, as coisas não fluem, não acontecem, não conseguimos abençoar a vida daqueles que nos rodeiam, ou na nossa própria vida, na nossa própria casa, parece que os recursos divinos são escassos? Se Deus é o Criador dos céus e da terra, é o dono de todas as coisas, para Ele não há nada impossível. Por que muitas vezes as coisas não acontecem em nós? Quando cremos em Jesus, toda prosperidade e todo recurso divino é derramado sobre a nossa vida, mas a maioria de nós continua a viver uma vida medíocre, e medíocre no termo literal da palavra, mediana, normal. Medíocre não é um termo pejorativo, mas é mediano, uma vida normal. As coisas não rompem, as coisas não acontecem, a prosperidade não vem, a saúde não vem, a alegria não vem, a paz não vem. Por que isso acontece? E eu quero falar para os irmãos que existem 4 pecados da carne, que eles impedem sempre que as coisas não aconteçam na nossa vida. E se nós não nos libertarmos desses 4 pecados da carne, sempre seremos limitados fisicamente e espiritualmente. Ao nos libertarmos desse pecado, nós romperemos espiritualmente e fisicamente também. Seremos abençoados e passaremos a abençoar a vida daqueles que nos rodeiam. O primeiro pecado é o ódio. A palavra hebraica para ódio é sani, e ela é citada diversas vezes na Bíblia. O problema do ódio é que o ódio ele é não perdoador. O ódio não consegue liberar pecado para aquela pessoa que te ofendeu. O ofendido não consegue perdoar.
E esse é um problema muito grande, porque o ódio, ele impede o fluir dos recursos divinos através da minha e da sua vida. Lá em Mateus, no capítulo 6, no verso 14, no verso 15, quando Jesus está ensinando a oração do Pai Nosso aos seus discípulos, ele fala sobre o perdão a partir do versículo 14. Ele fala assim: porque se perdoardes os pecados, né, os homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial perdoará os vossos pecados. Mas se não perdoardes as vossas ofensas, tampouco teu Pai perdoará os vossos pecados. O perdão de Deus para nós, ele está intimamente ligado a nós perdoarmos aquele que nos tem ofendido. Se nós perdoarmos o nosso irmão, se nós perdoarmos o nosso próximo, automaticamente Deus perdoa os nossos pecados. Mas não tem como Deus perdoar o seu pecado, a sua ofensa, se você não é capaz de perdoar o seu próximo. Se você não é capaz de perdoar o seu irmão. E é por isso que ele fala, lá em Êxodo capítulo 20, versículo 13, quando tem aquele mandamento, no capítulo 20 fala sobre os 10 mandamentos, no versículo 13 fala não matarás. Mas a tradução literal ali e correta é: não desejarás o mal a ninguém. Não deseja o mal. Não deseja que aquela pessoa se dê mal, ou que as coisas não dê certo na vida daquela pessoa. Não faça isso. Isso é um mandamento. Para que você seja abençoado é necessário que você cumpra os mandamentos. Não desejarás o mal a ninguém. E quando o ódio domina o nosso coração, é difícil com que isso aconteça. E aí eu me lembro da história de um homem que lutou na guerra do Vietnã. Ele era mecânico de caminhões. E ele foi na frente da guerra, abriu trincheiras, juntou recursos, mandava recursos para a esposa. Tinha 2 filhos. E quando acaba a guerra, ele manda um telegrama para a esposa esperar ele no aeroporto de Seul, na Coreia do Sul. Que ele estava indo para casa. Ele era sul-coreano. E quando ele chega no aeroporto, a esposa não está, os filhos não estão. E ele imagina não receber o meu telegrama. Ele corre para casa. E quando ele chega em casa, tem outras pessoas morando na sua casa. E aí ele corre e vai procurar o seu sogro, a sua sogra. E aí quando ele chega na casa do sogro e da sogra, ele descobre que a sua esposa o tinha deixado com um homem mais novo, tinha levado os seus filhos, tinha vendido a sua casa. E aí o sogro e a sogra dão $40 para ele e expulsam ele de casa. E aquele homem cria no seu coração um ódio, uma revolta muito grande contra as suas esposas e o seu sogro e sua sogra. E aquele ódio é tão grande, que aquele homem desenvolve uma tuberculose, ele começa a tossir e começa a expelir sangue. E ele falou com seu amigo: olha, eu comprei essa faca e eu vou matar a minha esposa, vou matar meu sogro e minha sogra, depois eu vou tirar minha própria vida. Aquele amigo vira para ele e fala: antes de você fazer isso, vá até uma igreja, ouça uma palavra, depois você toma a sua decisão. Então aquele homem resolve fazer isso. Ele vai procura uma igreja, num domingo, pela manhã. Ele ouve a pregação do pastor. No final da pregação ele procura o pastor no gabinete e fala: pastor, aconteceu isso e isso. Meu amigo falou: vá numa igreja, ouça uma palavra, depois tome a sua decisão. Mas eu vim na igreja e eu não entendi nada que o senhor falou. Eu não entendi nada da pregação. Então eu estou decidido a matar a minha esposa, o meu sogro e a minha sogra, e depois eu vou tirar minha vida. E aquele pastor vira para aquele homem e fala: mas isso não é a solução. Isso não vai trazer paz no seu coração. Mas eu quero me vingar. E o pastor fala: mas a melhor vingança é você perdoar. A melhor vingança é você se dar bem. É você dar a volta por cima. Eu vou construir um novo lar. E aquele homem começa a chorar. O pastor apresenta a ele Jesus e fala assim: cara, esse é o caminho. Aquele homem se entrega a Jesus e começa a chorar muito e fala: tudo bem, pastor, eu quero uma nova vida. Eu posso até crer realmente que Jesus cura, que Jesus salva, mas eu vou deixar minha esposa, então meu sogro e minha sogra de lado. Aí o pastor fala assim: não, você vai orar por eles, você vai abençoar a vida deles. Pastor, mas aí você está pedindo demais. Não tem como eu abençoar a vida dela. Não tem como eu fazer isso. Aí o pastor vira para ele: mas esse é o caminho para você libertar o seu coração do ódio. Somente se você orar e abençoar a vida deles. E aquele homem começa a fazer isso entre os dentes, com muita dificuldade. Por fim, chorando muito, ele começa a orar e fala assim: pai, eu abençoo minha esposa. Quando aquele homem faz isso, ele se liberta do ódio completamente.
Aquele homem começa a tocar a sua vida, é curado de tuberculose, que na época não tinha remédios como existe hoje. Ele é curado de tuberculose e começa a trabalhar, renova a sua carteira de caminhão, constrói um novo lar e encontra com o pastor. Pastor, fala, e aí, como está a sua vida? Ele fala assim, pastor, estou muito bem. Renovei minha carteira, comecei a trabalhar, fui curado. Hoje eu estou construindo um novo lar. E agora eu estou orando para minha esposa e meus filhos voltarem para casa. Amados, o ódio, ele é não perdoador. O ódio impede o poder e o agir de Deus na sua vida. Se aquele homem continuasse alimentando o ódio no seu coração, ele tiraria a vida de outras pessoas e a sua própria vida. Mas porque ele resolveu perdoar, ele foi abençoado, ele recebeu a cura, ele prosperou. Deus abriu portas sobre a vida dele. O fluir das bênçãos divinas, o fluir dos recursos divinos começou a existir na vida dele, simplesmente porque ele perdoou. Portanto, ore e abençoe a pessoa que você odiava, porque o caminho para a cura do ódio é você orar e abençoar essa pessoa. Esse é o único caminho. Pastor, eu não quero nem bem nem mal, mas eu não quero contato. Não, só depois de você abençoar a vida daquela pessoa, você estará livre desse ódio no seu coração. Então abençoe a vida dela. Pastor, mas você não sabe o que meu pai fez comigo. Você não sabe o que meu marido fez comigo, o que minha esposa fez comigo. Abençoe a vida dela. Abençoe a vida da sua mãe. Conheço a história de uma mulher que durante muitos anos odiou o seu pai. E ela, é claro que a gente tem que entender a história da vida da pessoa. Aos 3 anos de idade a sua mãe morre, o seu pai vai embora com seus 2 irmãos mais velhos, e ela fica, ela e a irmãzinha, e é deixada com as tias para serem criadas, tias diferentes. Então ela cresce com ódio no coração do seu pai, porque ela sente que o seu pai a abandonou. E somente anos depois, quando aquela mulher já tinha filhos, netos, é que ela entende o poder do amor e de liberar o perdão. E ela chorando, ela ora a Deus e abençoa a vida do seu pai. Naquele momento ela fala, pastor, eu nunca senti minha vida tão leve. Eu nunca me senti tão leve a partir do momento que eu perdoei o meu pai. E ela pega o carro e ela vai até a cidade do pai, procurar o seu pai, e abraça o seu pai, chora com o seu pai, perdoa o seu pai, abençoa a vida dele, descobre que tem outros irmãos, nem sabia que tinha outros irmãos, tinha mais 7 irmãos, e descobre que a família tinha crescido. E essa mulher passa a viver uma vida muito mais leve, muito mais alegre, feliz, durante anos, amados, décadas, uma vida amargurada, triste, por causa do ódio. Precisamos realmente liberar perdão. O perdão realmente ele transforma a nossa vida. E a cura do ódio é a oração e abençoar a vida daquele que te ofendeu. O segundo pecado é o medo. Do hebraico, o yari. O medo, ele é um canal aberto para o diabo trabalhar na nossa vida. Porque o diabo ele sabe daquilo que você tem medo, ele vai colocar aquilo no seu caminho, porque ele sabe que você teme. É como Jó, no capítulo 3, versículo 25, após sobrevir todo aquele mal sobre ele, após ele perder o seu gado, suas ovelhas, seus filhos, ele perde tudo, sua saúde física, ele fala diante de Deus, o que eu temia, me sobreveio, o que eu receava, me aconteceu. Era justamente aquilo que eu tinha medo, que aconteceu comigo. É o que acontece muitas vezes, quando a pessoa fala assim, uma maldição familiar. Muitas vezes não é maldição familiar não, muitas vezes é o medo. Porque o meu avô morreu de ataque cardíaco, meu pai morreu de ataque cardíaco, eu também vou morrer de ataque cardíaco. Primeira fisgada que ele sente no peito, às vezes é gás no meu coração. Estou morrendo. E ele chama para si a morte, ele chama para si o ataque cardíaco, ele começa a falar assim, eu vou morrer disso. Como muitas mulheres têm medo do câncer. Porque minha avó teve, minha mãe teve, eu vou ter também câncer de mama, e às vezes acontece de ter. Por quê? O medo. O medo atrai o mal. Jó falou isso lá atrás. Jó é o primeiro, segundo livro da Bíblia, que teria que ter escrito no início de Gênesis, cronologicamente falando. Então lá no início, Jó fala assim, olha, o que eu temia, me sobreveio. Não, amados, não podemos temer o mal. Porque o mal, ele é um precedente muito grande para que o inimigo trabalhe. Me recordo recentemente na família, agora durante esse período de pandemia,
tem assolado muitos corações, muita gente com medo, apavorado. Isso, é claro, não exclui de nós a responsabilidade e a maturidade de tomarmos cuidado, de lavarmos as mãos, de nos protegermos. Claro, claro que sim. Isso é o tempo todo, isso desde Levíticos. Quando o povo sai do deserto, Deus já fala assim: olha, quando sair para defecar, tem que sair do arraial, fazer o buraquinho, tampar com a pazinha. Se você não fizer isso, é apedrejado. Que isso, pastor? A pessoa era apedrejada? Era. Porque você imagina 2,5 milhões de pessoas defecando sem nenhum critério. Aquilo dali ia causar uma pandemia terrível, todos iam morrer. Vírus, bactéria proliferando. Então o judeu, ele sempre teve a questão da sanidade muito bem feita. A questão sanitária muito bem em sua mente, seu coração. Tanto é que terrível, pavor do Covid, e máscara dentro de casa, e álcool em gel, e lavando legume com álcool em gel, e chegar pacote de biscoito com álcool em gel também, álcool em gel para tudo quanto é lado, e álcool, o pessoal estava até bêbado dentro de casa, tanto álcool, e máscara, ninguém saía de casa, tudo fechado. E 2, não importava muito, tomava os seus devidos cuidados, mas saía para trabalhar, fazia sua caminhada, tomava o seu sol, não tinha tanto medo assim. Chutem, irmãos, quem pegou Covid? Os 3 que tinham medo. Os 3 que tinham medo pegaram. Os 3 que ficavam só dentro de casa pegaram. E os 2 que saíam para fazer sua caminhada, pegar o seu sol, não pegaram até hoje. Medo. O que eu temia me sobreveio, o que receava me aconteceu. O filho de Deus, a filha de Deus não pode ter medo. Pastor Chum, grande pastor, quando ele estava na sua segunda igreja que ele tinha aberto, cerca de 2.000 membros, Deus falou com ele: Chum, saia e abra a terceira igreja. Ele falou assim: pai, mas Senhor, eu estou bem aqui na igreja, tem 2.000 membros, uma igreja boa, grande, sou abençoado. E aí Deus fala com ele: Chum, sai e abre a terceira igreja para 10.000 pessoas. E ele sai, vai até uma consultora e fala do projeto, fala assim: olha, eu quero uma igreja para 10.000 pessoas em tal lugar, perto do congresso. E aí faz o levantamento, e o consultor fala assim: olha, vai ficar em torno de 5 milhões de dólares. E aquele homem vira o pastor e pergunta: quanto você tem? Ele falou assim: eu tenho 2.500 dólares. Aquele homem arregala o olho e fala assim: ó, ficou doido, mais um doido. E aí ele vai, reúne a igreja, reúne os anciãos e os diáconos da igreja, e fala assim: olha, Deus falou comigo para nós construirmos a terceira igreja. E essa terceira igreja para 10.000 pessoas. E Deus falou para mim fazer isso. Mas quanto vai ficar isso, pastor? 5 milhões de dólares. Aqueles homens ficam apavorados, arregalam o olho, fala assim: ele ficou doido. E aí um dos mais velhos, né, os diáconos mais velhos, chega para ele, os anciãos, e fala assim: pastor, você é um homem tão abençoado, um homem tão de Deus, mas você é homem de Deus, você é pastor, você não é homem de negócio. Isso não vai dar certo, isso é muito perigoso, a dívida é muito grande. E aquilo causa um medo, um pavor no coração do pastor Show. Ele volta para casa e vai orar, e entra diante de Deus e fala assim: Senhor, eu falei com o Senhor que o Senhor escolheu a pessoa errada. Você viu os diáconos e os anciãos da igreja falar que ia dar errado, não tem como. Aí Deus fala com ele assim: mas eu não falei para você conversar com eles, eu falei para você construir a igreja. Fui eu que mandei você construir a igreja. E aquele pastor, o Chum fala assim, ele pede perdão a Deus, assim: foi o Senhor que mandou, e contra Deus não existe argumento. Se Ele mandou, você faz. E ele levanta, vai lá e começa a obra. E quando começa a obra, ele vai no outro dia pela manhã, e ele imagina que tem lá uns 10 homens com enxadão na mão, com a enxada, cavucando, e chega lá, tem trator para tudo quanto é lado, e ele começa a suar frio. E ele já começa a imaginar o carro da polícia vindo e prendendo ele. Vem um medo no seu coração, um pavor muito grande. Ele fecha os olhos e ora: pai, eu estou com muito medo. E quando ele ora assim, Deus se manifesta para ele, e ele vê uma grande mão de Deus cavucando e trabalhando por ele. E ele sente paz no seu coração. E aí ele conta que durante toda a obra, né, ele ficou mais de olhos fechados que de olho aberto. Porque quando ele abria o olho, ele ficava com medo, quando ele via aquilo tudo acontecer. Quando ele fechava os olhos, ele via o agir de Deus e ficava tranquilo. E ele falou: passei mais tempo de olhos fechados. Hoje, a igreja do pastor Chum, na Coreia do Sul, tem mais de 1 milhão de membros. É uma das maiores igrejas evangélicas do mundo. Porque ele resolveu não temer, ele resolveu crer em Deus. Amados, precisamos realmente crer e não temer. Qual que é a solução para o medo? Crer que Deus, Ele é soberano, e que Ele tem o controle de todas as coisas. É como diz a palavra de Deus lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, que diz: lancem sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque é Ele que tem cuidado de vós. Quem cuida de você, meu irmão, é Deus. Quem cuida da sua casa é Deus.
Lança sobre ele a sociedade. Hoje nós vivemos um mundo da ansiedade, todo mundo ansioso, o que vai acontecer amanhã, é rede social, é não sei o que, é tudo para ontem, é tudo a geração missimiô, geração dos 3 segundos. Irmãos, aquieta o seu coração, lança sobre Deus a sociedade, porque é Ele que cuida de você. Não é a sociedade, não é o governo, não é o seu trabalho, não é o seu dinheiro, não são as suas posses, é Deus. Sempre foi Deus que cuidou de você. Olha para o seu passado, olha para quando você era desde criança, quem cuidou de você? Deus. Se não fosse Deus, você não estaria aqui hoje. Então precisamos realmente lançar a nossa ansiedade. E eu me recordo que durante 4 vezes eu quase morri. Uma vez caí no precipício, outra vez eu fui atropelado e o carro parou a 1 centímetro da minha cabeça. Outra vez quando eu cortei o pulso, está aqui 32 pontos que mostram isso. E a outra vez quando teve gás aberto dentro de casa e Deus me chamou de madrugada para eu poder ir lá fechar o gás, e a casa estava toda cheia de gás, quase explodiu a casa. Durante 4 vezes eu quase morri. Se eu olhar passava, assim, meu Deus, era para ter morrido já. Já era para ter morrido um monte de vezes, fora as vezes que eu nem percebi. É Deus. Irmãos, é Deus. Você está vivo hoje porque Deus cuidou de você. O dom da vida vem de Deus. Então por que temos que temer o mal? Por quê? Em Lucas capítulo 21, conta a história de quando Jesus estava falando para os seus discípulos: olha, virão dias terríveis, virão dias de perseguição. Nos últimos dias, muitos se apostatarão da fé, vocês serão perseguidos, entregues pelos seus pais, pelos seus irmãos. Muitos vão negar, e aquilo causa um temor muito grande no coração dos discípulos, mas vai ser tão ruim assim. Aí Jesus fala, capítulo 21, versículo 8 de Lucas, ele fala assim: olha, mas nenhum fio da vossa cabeça vai cair se eu não permitir. Pode ficar em paz, porque nada, nem um fio da vossa cabeça cairá se eu não autorizar, se eu não permitir. Irmãos, temos que crer que Deus é soberano e tem o controle de tudo. E o terceiro pecado é complexo de inferioridade. Muitas pessoas que vivem sob o complexo de inferioridade, achando que são piores, achando que são menores, achando que são menos inteligentes, são menos capazes. Se uma pessoa que vive na favela, por exemplo, ela tiver esse complexo, dificilmente vai conseguir sair de lá, porque ela acha que não é capaz de sair, ela acha que não é capaz de vencer. Só que a palavra de Deus diz que perante Deus nós somos todos iguais, somos todos irmãos, somos todos filhos de Deus. O mesmo Espírito Santo de Deus que habita em mim, habita em você, habita no maior homem de Deus, no maior profeta, e habita no menor irmão da igreja também. É o mesmo Deus. Portanto não existe maior ou menor, somos todos iguais. E o complexo de inferioridade muitas vezes afasta as pessoas. As pessoas criam dificuldades para elas mesmas, e com certeza limita o fluir do agir de Deus, limita o fluir dos recursos, divinos sobre a sua vida e sobre a vida do seu próximo, porque é você mesmo que está travando a sua vida. Lembro da história de um rapaz, adolescente, que tinha um irmão mais novo, e seus pais comparavam o tempo todo: ah, o seu irmão faz isso, por que você não faz como o seu irmão? Por que você não é inteligente como o seu irmão? Por que você não obedece como o seu irmão? Por que você não consegue como o seu irmão? E o irmão mais novo era sempre o melhor, sempre bom. E aquilo gerou um complexo de inferioridade muito grande no coração daquele irmão mais velho. E até que esse complexo de inferioridade cresce no coração dele. E um dia o irmão mais novo chega em casa e ele mata o seu irmão. Aquilo gerou uma comoção muito grande na família. Por que isso aconteceu? Por quê? Complexo de inferioridade. Não temos que comparar ninguém com ninguém. Somos todos especiais. Somos todos importantes para Deus. Somos todos iguais. Tem até um filme que eu sugiro os irmãos assistirem. Eu assisti outro dia. O nome do filme é Somos Todos Iguais. Filme tremendo, muito bonito. E fala, essa palavra que eu tenho para os irmãos é que você é importante para Jesus. Ele morreu por você. Ele morreu por mim. Isso faz de nós as pessoas mais importantes da face da terra. Portanto, não existe ninguém melhor. Não existe ninguém maior. Tanto é que Jesus, ele mesmo fala com seus discípulos, quando ele começa a falar sobre a fé, lá em Mateus capítulo 17, ele fala: olha, se você tiver fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, se você acha que sua fé é tão pequenininha, o tamanhozinho do grão de mostarda, você será capaz. Se você não tiver o complexo de inferioridade, se você crer, você será capaz de falar: esse monte, sai daqui, te lance lá, e ele irá. E nada, e ele completa o final do versículo 20. E nada vos será impossível. Nada vos será impossível, se você crer. Se você crer que você pode, se você crer que em Jesus Cristo você é
que você é filho de Deus, nada vos será impossível. E essa palavra, amados, que nós precisamos ter, crer e colocar no nosso coração. A palavra de Deus não mostra homens que tinham complexo de inferioridade. Olha Gideão. Quando Deus visita Gideão, Deus fala assim: homem, varão valoroso. Aí quando ele falou varão valoroso, Gideão deve ter pensado assim: não é comigo. Ele fala assim: olha, o Senhor te viu malhando trigo, você vai ser levantado para libertar o povo. Aí ele falou assim: agora ele errou mesmo. Aí ele fala: Senhor, você errou de endereço, você veio no homem errado. Aí o anjo falou assim: por quê? Porque eu sou o menor homem, da menor casa, da menor tribo de Israel. Ou seja, eu sou o Zé Ninguém. Eu sou o último cara de Israel que você deveria ter batido na porta. Bateu na porta errada. Aí o Senhor fala assim: não bati na porta errada não. Porque eu vejo a sua fé, eu vi o seu coração. Vê, irmãos? O complexo de inferioridade de Gideão era tão grande que ele achava que ele era o menor homem, da menor casa, da menor tribo, então ele não era ninguém. Mas Deus não olha isso, Deus não olha a aparência não. Deus olha o coração e fala assim: não, mas eu vi a sua fé. Se levanta, homem, que você vai liderar o exército. E ele, com apenas 300 homens, ganhou a batalha contra os midianitas, porque Deus era com ele. Amados, nós vencemos batalhas no nosso dia a dia, na nossa vida, é porque Deus é conosco. Não é porque eu sou capaz, não. É porque Deus é comigo. É Ele que vai à minha frente. Foi Ele que foi à frente de Gideão. Gideão, por capacidade própria, pelo exército que ele tinha, ia ser dizimado. Mas Deus foi na frente e deu a vitória, com apenas 300 homens. Essa história nos mostra que não devemos ter, em momento algum, complexo de inferioridade. Temos que crer que nós somos capazes. Existia um homem que era dono de uma... Mas antes de ser dono da fábrica, ele estava na igreja, né? Passou contando a história. Ele entra na igreja e tinha um casal. E o rapaz ficava balbuciando as coisas, falando algumas coisas. Aí ele olha para a esposa fala assim: não, pastor, não preocupa não, que ele está meio doido. Ele ficou meio doido. Amém. O culto passa, o pastor prega. No final do culto, aquele homem procura o pastor. Ele fala: pastor, do quanto você estava pregando, a minha mente veio retomando a sanidade. E eu entendi o que você falou. Eu entendi o propósito da salvação. Parece que alguma coisa tocou no meu coração, me moveu. E eu quero esse Jesus na minha vida. O pastor: amém, então você creu. E aquele homem se converte. E ele conta a sua história: pastor, mas eu creio nessa palavra, mas eu realmente não consigo fazer nada. O pastor: mas por quê? Ele falou assim: pastor, eu tinha uma fábrica de fertilizante, a minha fábrica quebrou. E quando eu quebrei, eu perdi os amigos, eu perdi o crédito, eu perdi a moral, fiquei devendo meus funcionários, fiquei devendo muita coisa. E aquilo ali atrapalhou minha mente, minha cabeça. Aquele homem entrou em depressão e foi psiquiatras e foi submetido até a tratamento de choques. O que piorou mais ainda a situação daquele homem. Aquele homem realmente ficou meio louco. E o pastor fala assim: mas creia que Deus é contigo, que a sua fortaleza vem de Deus. E aquele homem falou: mas o que eu tenho que fazer, pastor? Ele falou assim: olha, ore e leia a Bíblia. É o que você tem que fazer. Meu amado, ore e leia a Bíblia. E aquele homem foi para casa e começou a orar e ler a Bíblia. No outro domingo ele chega perto do pastor e fala assim: pastor, eu li na Bíblia que a gente é o sal e a luz do mundo. O que o senhor acha de eu mexer com sal, de eu vender sal ao varejo? O pastor sorriu e falou assim: se você foi tocado, venda sal. E aquele homem começou a vender sal. E aí ele começou a vender sal e começou a prosperar. Aí o pastor fala que ele começou a entregar o dízimo direitinho, ser abençoado. Até que um dia ele comprou um grande estoque de sal. A cidade ficava à beira-mar, veio a chuva muito forte. E o galpão daquele homem foi inundado pela água. Nós sabemos que o sal com a água é uma beleza. E aquele sal foi todo embora. E aí o pastor, preocupado, vai até o galpão visitar aquele homem está lá sentado, cantando. E o pastor se assusta e fala com ele assim: irmão, você está doido ou você está bem? E ele cantando e fala assim: pastor, eu estou bem demais, mas eu estou vendo que o seu sal foi todo embora. Ele falou assim: não tem problema, pastor. Eu entendi é que Deus que está no controle. Eu entendi que Deus me fez capaz de levantar um negócio e vai me ser capaz de levantar de novo. E aquele homem se ergue e começa a vender sal de novo, do zero. Amados, hoje é um dos maiores vendedores de sal do Sudeste Asiático. Tem uma fábrica de relógio muito grande, milionário, se tornou milionário. Um homem extremamente bem sucedido, bem de vida no Sudeste Asiático. O maior comerciante de sal do Sudeste Asiático. Por quê, irmãos? Ele é melhor? Não, olha o estado que esse homem estava. Até meio louco. Porque ele achava que não era capaz. Mas ele entende que em Deus, em Cristo, nós somos capazes de tudo.
nada vos será impossível. Nada é impossível ao que crê. Amém, irmãos? Então precisamos entender, quanto complexo de inferioridade é viver o projeto de Deus sobre a nossa vida. E o quarto pecado é a culpa. Do hebraico Achan, a culpa também impede o mover e o fluir dos recursos divinos sobre a sua vida. Muitas vezes a culpa migra o agir e o prosperar de Deus em você, na sua casa, na sua família, quando você se sente culpado por um pecado ou por alguma coisa que você fez no passado. Precisamos entender e fazer com que as pessoas saibam que Jesus levou sobre si todas as nossas culpas. Toda a nossa dívida Ele levou sobre si. Então não existe nada mais que nos faz culpado. Quem te culpa é você mesmo e o inimigo, as pessoas, mas Deus não. Se você arrependeu do seu pecado, Deus não te culpa pelo seu pecado. A palavra de Deus diz que Ele perdoa os seus pecados e lança no mar do esquecimento, e dele não se lembra mais daquilo que você fez. Ah, pastor, mas você não sabe o que eu fiz. Você não sabe a quantidade de coisas que eu errei. Foi o que aconteceu com determinada mulher, quando chega no gabinete do pastor, ela e seu marido, uma jovem senhora, porque ela tinha apenas 30 anos, mas com um semblante bem envelhecido, mal vestida. E o homem vira porque ele passou e disse: pastor, eu vim aqui porque eu sei que o senhor é um homem de Deus. Muitas pessoas foram abençoadas, minha mulher está morrendo. Ela está numa depressão profunda, ela está morrendo. E aí o pastor pede para que o marido se retire. E o Espírito Santo de Deus dá direção para ele e fala assim: olha, pergunta a ela do passado dela o que aconteceu. E o pastor pergunta: o que aconteceu com você? O que aconteceu para você se sentir tão mal assim? E aquela mulher fica brava assim: isso é um interrogatório da minha vida? E o pastor falou: não, claro que não. Mas se você quiser ele se libertar, você precisa falar. E aquela mulher resolveu contar a história. Ela fala assim: pastor, eu sou uma prostituta. O pastor, como assim? Ela fala assim: olha, quando eu era criança, minha mãe morreu. Eu fui morar com minha irmã mais velha e com meu cunhado que me criaram. Eu tenho minha irmã como minha mãe, meu cunhado como meu pai. E eu passei ali meu colegial, meu ensino médio. Só que quando minha irmã estava ganhando o terceiro filho na maternidade, eu e meu cunhado nos apaixonamos. E nós começamos a ter uma relação sexual um com o outro. E aquilo ali continuou. E mesmo depois que eu não queria mais, porque eu me sentia muito imundo por causa da minha irmã, eu não conseguia mais parar. E eu comecei a pedir que eu formasse logo e me casasse. Eu ia me casar com o primeiro homem que me encontrasse comigo. E aquela mulher vai e se forma, e o primeiro homem que chega perto dela e pede ela em casamento, ela se casa. E ela casa com aquele homem e fala: pastor, esse homem é um homem muito bom para mim. Ele se deu bem, ele prosperou. Eu tenho filhos que me amam, que me abraçam, me chamam de mãe. Só que eu não consigo me estar bem, eu não consigo me olhar no espelho, porque eu me sinto imunda. Eu me sinto um lixo pelo que eu fiz com a minha irmã. E o pastor fala: mas você precisa se perdoar. Você já se arrependeu do seu pecado, peça perdão a Deus, agora se perdoe. Aí você: pastor, mas não existe perdão para o meu pecado. Não tem como Deus perdoar o meu pecado. E aí Deus dá uma estratégia àquele homem, aquele pastor. O pastor fala assim: então faz o seguinte comigo, fecha os seus olhos. Ela fecha os olhos. Imagine que a gente está na beira de um lago. Eu vou pegar uma pedrinha e você pega uma pedra bem grande. Ele fala assim: eu vou lançar essa pedrinha sobre as águas. Ele lança a pedrinha dele sobre as águas. O que aconteceu? E ela fala assim: pastor, aconteceu um barulhinho, pequenas ondas na superfície da água. E aconteceu com a pedrinha? A pedrinha foi até o fundo do lago. Ele falou assim: é exatamente isso que aconteceu com a minha pedrinha. Agora joga a sua pedra. E ela pega aquela pedra grande e lança sobre o lago. E o que aconteceu agora? Ah, pastor, aconteceu um barulho muito maior, grandes ondas. E a pedra? A pedra foi para o fundo do lago. O pastor fala com ela assim: exatamente, a minha pedra pequena e a sua pedra grande foram para o mesmo lugar, para o fundo do lago. Todos pecaram e destituídos são da glória de Deus. Todos pecaram. Todos vão para o mesmo lugar, independente se o pecado é pequenininho ou se o pecado é grande. A diferença é o que esse pecado faz na superfície. A diferença é o que o pecado faz na sociedade, o que o pecado faz na sua família. Só que o mesmo perdão de Deus para tirar a pedrinha do fundo do mar é para tirar a pedra grande do fundo do lago também. É o mesmo perdão. A palavra de Deus diz, Deus fala que Jesus veio para perdoar todos os nossos pecados, independente se é pecado pequeno ou se é pecado grande, porque todos nós, amados, estávamos condenados. Se não fosse pela cruz de Cristo, ninguém aqui seria salvo, ninguém.
nem o mais bonzinho, que acha que é muito bom, que peca como todo mundo, ninguém seria salvo. Mas foi pela graça de Deus, foi pelo amor de Deus, foi pelo sangue de Cristo na cruz, que eu fui perdoado e que você foi perdoado. Aquela mulher entende isso, ela começa a sorrir, começa a cantar e começa a dançar. E o marido lá de fora escuta aquele barulho e entra, e ela abraça o seu marido. E o marido fala: pastor, o que aconteceu? Eu falo assim: sua mulher entendeu que existe perdão para ela. Amados, vidas restauradas. A nossa vida só é restaurada. Nós só somos bênção na vida de outras pessoas, se nós entendermos isso. Que o ódio, o medo, o complexo de inferioridade e a culpa não pode existir no nosso coração. Porque Jesus levou tudo isso. Então eu preciso amar o meu próximo, abençoando a vida dele. Pastor, é muito difícil, eu sei que é, mas ore em voz alta e abençoe a vida daquele que te ofendeu. Eu tenho certeza, irmãos, que depois que você fizer isso, você vai se sentir alegre. Você vai se sentir leve, porque você conseguiu perdoar. Se você crer que Deus ele é soberano, que Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Criador do Universo, você não vai temer mal algum, porque Deus ele sempre teve o controle da história. Tudo que está acontecendo hoje, Deus já sabia. Tudo que vai acontecer amanhã, Deus já sabe. Deus já sabe o dia que você vai partir. Deus já sabe o dia que eu vou partir. Pastor, e se você morrer, eu vou morrer um dia? Glória a Deus, estarei para sempre com o Senhor. O Filho de Deus não teme a morte. Complexo de inferioridade, irmão, ser filho de Deus. Você já viu um filho de Deus com complexo de inferioridade? Achar que é pouca coisa? Filho de Deus, o Criador do Universo? Não, irmãos, você é extremamente importante. Você, irmã, é extremamente importante nessa terra. E Deus tem um projeto sobre você. Pastor, como vencer o complexo de inferioridade? Vivendo o projeto de Deus na sua vida. Amados, eu também tinha esse probleminha. Fui nascido e criado num lugar muito simples. Os irmãos sabem, uma casa de 2 cômodos, não tinha energia elétrica, telinha de amianto, gordinho, cheio de espinha, cheio de complexo. Eu tinha vergonha até de chegar perto de uma moça. Minha esposa que chegou em mim, vocês acreditam nisso? Foi uma vergonha minha, né? Foi minha esposa que chegou, que mandou uma carta. E aí eu tive coragem, depois que ela chegou a carta, eu falei, né, agora eu posso, né? Tinha medo até de chegar perto da moça. Tremia as pernas. Complexo, irmãos. Agora quando entendemos quem é Deus na nossa vida e quem nós somos em Cristo, você perde isso tudo. Assim, nossa, eu sou mais que vencedor. Eu sou filho de Deus. Eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Nada me será impossível. Nada é impossível aquele que crê. Todas as coisas, amados, mudam a nossa vida. E a culpa, Jesus levou sobre si todos os nossos pecados. Todos os nossos pecados. Não se culpe pelo que você fez no passado. Perdoe as pessoas e se perdoe, para que você viva o melhor de Deus na sua vida. Amém? Se coloque de pé.